Goiás inteiro está pronto para ver mais uma edição do programa Pode Cá Liberados, comigo e Leila do Vôlei. E hoje, 1º de junho, com ele, o único brasileiro que foi ao espaço. Ele acredita em ETs? Já viu OVNIs? Astronauta Marcos Pontes, a seguir. Na Bet Sport você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betsport.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Proibido para menores de 18 anos. Pode Cá Liberados, no comando dos consagrados Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração sempre aberto e sincero, o desejo de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e de seus amigos neste 2024, em especial às gaúchas e aos gaúchos do nosso amado Rio Grande do Sul. Sábado, 10 da noite, é dia de Pode Cá Liberados. Cada dia mais e cada semana mais se consagrando na televisão brasileira como um talk show de entrevistas que você ainda não tinha visto. Hoje é 1º de junho de 2024. Não se esqueça que a reprise do programa é toda quarta-feira às 11h45 da noite. O comando é da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, e a cada semana chegando um estado, agora São Paulo, pelo Grupo Tati, e agora também o Distrito Federal e o entorno pela Rede TV, TV Brasília, Canal 6. O nosso agradecimento às parceiras para chegarmos ao mundo inteiro pelo Smarts, pela LG, pela Samsung, pela iOS, pelo Android, no comando da Sul TV, nas TVs abertas e fechadas, Sky, NET, a Claro também, e enfim, as redes sociais de todos os nossos parceiros e também, especialmente, dos dois apresentadores do programa, ela que tem dado cada dia e cada semana a mim o privilégio de saber que eu poderia encontrar nessa brasileira rara, de Taguatinga, para quem não sabe, no Distrito Federal. Do orgulho dela no mundo inteiro das quadras, a Leila do Vôlei, para o orgulho que ela é hoje na vida pública, como senadora do Distrito Federal e próxima governadora do Distrito Federal, se Deus quiser, porque ninguém aguenta mais tanto enganês. É ela, Leila, quem divide comigo sempre as entrevistas. E hoje, simplesmente, ele, senador da República, você vai saber tudo, e o que ele é? Simplesmente o único brasileiro, o primeiro a ir para o espaço, o astronauta Marcos Pontes, que Leila no voo para o Rio Grande do Sul, que fomos ver lá de perto, se impressionou com sua vida e com suas lindas histórias, não, Leila? É verdade, Cajuru, um privilégio estar aqui ao lado do senador Marcos Pontes, o astronauta, enfim, foi ministro, piloto, enfim, uma carreira e uma história de vida muito interessante que a gente vai poder contar um pouquinho aqui para todos que acompanham o Pode Cá Liberados, que é um prazer sempre estar ao seu lado, amigo. Meu. E de Bauru para o mundo. Pois é. Foi em Bauru que nasceu Marcos Pontes. Astronauta, assim, primeiro o nosso agradecimento pela sua disponibilidade, que é para nós um prazer nessa entrevista. Você imaginava de Bauru ir para o espaço, literalmente? Olha, eu quero começar agradecendo, né? Agradecer por essa oportunidade, parabenizar, né?
e ter a honra de estar aqui com o Cajuru, com a Leila, né? A gente trabalha junto aqui, tantas pautas pelo Brasil, poder estar aqui e compartilhar um pouco dessas ideias e histórias, né? Sim, eu sou lá de Bauru e no começo meu sonho era ser piloto. Era ser piloto. Eu via Força Aérea, eu tenho um tio, né? Já faleceu, tio Oswaldo Canova, ele era sargento da Força Aérea Brasileira. Ele foi parte da primeira equipe que foi a Pirassununga para criar a Academia da Força Aérea, moraram em barracas lá. E aí ele ia lá para Bauru, a gente ia para Pirassununga e eu ficava vendo os aviões, assim, em Pirassununga eu achava maravilhoso aquilo. E não era o clube de Bauru, né? Tem o aeroclube, é famoso o aeroclube lá, tanto que a gente tem um evento todo ano, esse ano vai ser também dia 8 e 9, né, de junho. E é um evento, o maior show aéreo civil do país, no mesmo aeroclube. Eu ia lá, ficava vendo os aviões, assim, pô, um dia eu quero ser piloto. Mas não tinha dinheiro, né, para pagar a hora de voo. Aí a vida era difícil. Nesse ponto eu nasci na periferia, lá em Bauru. Para quem conhece a cidade lá e está assistindo aí conosco. Eu conheço muito. Né, onde tem a Bela Vista, hoje em dia, que está asfaltado, está tudo muito bonito, mas naquela época não tinha asfalto, era rua de terra, não tinha saneamento, não tinha Avenida Nuno de Assis, não tinha o viaduto da 13 de Maio, era tudo taboa ali do lado do rio, e aquele rio vivia alagando minha casa. Tanto quando a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, que eu vi aquela alagação toda, eu lembrei muito desse tempo que a água não subia tanto em casa, chegava uns 30 centímetros, 40 centímetros, casa de madeira, mas aquilo era suficiente para encher de barro, e depois você tinha que limpar aquilo, e ficava aquele cheiro da madeira, ali você tinha que trocar partes da madeira. Então, eu lembro bem esse começo aí de vida, e foi importante, sabe, ter vivido isso e compartilhar isso, principalmente com os jovens que acham muitas vezes que não tem esperança de realizar alguma coisa na vida porque não tem dinheiro no começo. Eu acho que é o contrário, você tem mais força por causa disso. Perfeito. Leila, do Mundo. Oh, Marcos, deixa eu te perguntar, a sua mãe teve um papel importante, né, na sua educação, na sua motivação para buscar os teus sonhos. Assim, quais lições que você aprendeu com ela e o que você traz dos ensinamentos dela para a sua vida, assim, até hoje? Dona Zuleika, ela era italiana, né? Família italiana, brava pra chu, olho azul, assim, e exigia demais. Deixa eu contar uma historinha dela para você entender como é que ela era. Eu lembro que... É porque eu também tinha uma mãe mora, vou te contar, é uma figura muito forte na minha vida também. Eu estudava numa escola, né? Eu devia ser talvez no Fundamental 2 agora, mais ou menos por aí, assim, o começo do Fundamental 2, o final do Fundamental 1, né? Chamava primário e ginásio naquela época, né? E aí eu estudava numa escola, chamava Lourenço Filho, lá em Bauru. E aí ela resolveu me mudar de escola para outra escola. Não sei por que exatamente, acho que questão de trabalho dela. E eu fui para aquela escola. Eu lembro que a gente chegou, ela foi comigo para falar com a diretora, assim, na época. Aí a diretora, não, tudo bem, ele pode... Mas é melhor trazer ele amanhã, porque hoje tem prova, né? Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, não tem problema, ele fica aqui, ele faz a prova. Eu falei, pô, né, tá jogando contra mim, né? E ela era desse jeito, assim, né? Essa que confiava no filho, confiava. Né? E a professora, assim, para ela, aquelas reuniões de professor, né? E com pais e mestres, né? Fala assim, não, ele foi bem, tal, tirou isso. Ela não fez mais do que a obrigação dele, ele tem que ir bem mesmo. Assim, ela exigia demais. Mas olha só, nessa época lá que eu ficava vendo os aviões, né? E com aquele sonho de voar, falaram para mim, pô, vai para a Força Aérea, na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais, mas eu tenho que passar no vestibular da Academia da Força Aérea. E também tinha que ajudar em casa, né? Claro. E aí, com 14 anos, eu entrei num curso do Senai, dentro da Rede Ferroviária Federal, né? Um importante curso profissionalizante, por isso que eu falo tanto disso agora. E aí, eu estudava de manhã no Senai, trabalhava à tarde na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz, e à noite eu pagava meu curso no Liceu Noroeste, fazendo curso do Colégio Técnico de Eletrônica, era a única escola que tinha, era paga. E aí eu lembro que naqueles tempos lá, né, eu falava para meus amigos, eu quero ser piloto, e a única chance que eu tinha de estudar era dentro da locomotiva, trabalhando ali, quando sobrava uma vaguinha, uma folguinha, eu acendia a luz de manutenção, pegava os livros do bolso do macacão, estava estudando os livros cheios de graxa ali. Eu lembro, eu saí da locomotiva aquele dia com um livro embaixo do braço, esse cara já trabalhava lá um tempão, olhou para mim e falou assim, ô moleque, você está sempre com esse livro embaixo do braço, você está estudando para quê? Eu não, estou estudando para fazer a prova da academia, eu vou ser piloto, não vou ficar aqui não. Assim, você ser piloto cai na real, isso é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado.
Aí eu cheguei em casa à noite, estava jantando uma canja de galinha ali, né? Eu chegava às 6 horas, tomava banho, jantava e corria para o colégio, literalmente. E aí eu estava lá jantando, minha mãe chegou do trabalho. Ela olhou para mim, o que foi? Falei, não, fala logo o que foi. Tem mãe italiana, sabe isso aí, né? Uhum. Aí eu falei, não, foi nada. Eu falei, não, fala o que foi. Eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que não é impossível. Eu acho que eles têm razão, não estou fazendo cursinho, como é que eu vou passar na prova? Para, presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua, e eu te digo mais. Olhou bem para os olhos azuis, assim, falou, você pode ser tudo o que você quiser na vida. Olha! Desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Que incrível. 4 coisas, e ela estava certa. Que sábia, Certíssima. né? Nossa, Mãe, né? Não tem jeito. Olha, Leila, eu tenho certeza que o único ser brasileiro que a gente pode fazer essa pergunta é para o nosso querido e exemplar senador astronauta Marcos Pontes. Lá de cima, nos 8 dias que você ficou no espaço vendo a Terra, ela é plana ou redonda? Pergunta lá, Cajuru. Tá louco? Não, mas olha só, tempo no espaço é uma coisa muito interessante, né? Aliás, eu vou até complementar com o negócio da minha mãe aqui também, que depois de toda a carreira, uma dificuldade enorme para chegar lá, tem aquele momento que você tem o corte do motor, né? Você demora 9 minutos para sair do solo, no Cazaquistão, chegar do outro lado do planeta, com 200 km de altitude e 25 mil km por hora de velocidade. Aí você tem o corte do motor, eu tirei as luvas, assim, elas ficaram flutuando na minha frente. Aquele foi o momento que eu estava realizando meu sonho. Eu sonhei muito com aquilo, né? Mas estava acontecendo. Isso aí, para quem estiver assistindo aí, não desista do seu sonho, né? Que um dia você vai conseguir fazer aquilo, se você realmente trabalhar naquela direção. E aí, aquelas luvas flutuando, foi aquele momento aí. Aí eu soltei o cinto, fui olhar na janelinha, assim, do lado, aquele planeta azul, maravilhoso, da cor dos olhos da Dona Zuleika, assim, né? E aí, a primeira coisa que eu lembrei, que o pessoal me pergunta, qual foi a primeira coisa que você lembrou? Eu falei, a primeira coisa foi lá atrás, naquele momento lá que o pessoal falou, você nunca vai conseguir ser piloto, você é coisa para filho de rico. E aí, quando eu chego em casa, que ela olha e fala assim, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Naquele momento eu lembrei disso. Ela não pôde ver aquilo, que ela faleceu em 2002, que aconteceu em 2006, mas eu acho que de algum lugar ela pôde sentir aquilo lá também, né? Então, foi um momento muito mágico, né? E, sem dúvida nenhuma, né? Assim como não tem laranja plana, que a natureza não faz essas coisas assim. Boa. É redonda. Também é redonda. É redonda e pronto. Leila. Ô Marcos, qual foi, assim, o momento mais marcante e desafiador do seu treinamento na NASA? Essa é ótima. Olha, cada um de nós, isso é uma coisa importante, pelo assim, cada um tem as suas características pessoais, tem coisas que você tem mais habilidade para fazer, natural, e tem outras que não, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei de voar, né? Então, qualquer coisa que envolvia voo, voar T-38 lá, por exemplo, T-38 é um tipo de um F-5 Bravo, um jato supersônico, ele voa 1.3 Mach, né? Uma vez 1.3 velocidade de som. E é uma aeronave muito gostosa de voar. Então, a parte de voo eu sempre adorei e tal. Então, voa lá, final da tarde, elemento e tal. O que eu nunca gostei de fazer é a parte de sobrevivência em água, né? Eu sempre tive dificuldade em água. Eu nunca gostei dessa coisa. No tempo da academia da Força Aérea tinha que fazer sobrevivência. Como militar, você faz sobrevivência também. Muito então, mergulho, sobrevivência em água é sempre ruim para mim. Sim. Sobrevivência em floresta, deserto, essas coisas não tem problema. Mas essa parte era que pegava, né? Então, eu lembro que teve um dia que a gente foi fazer sobrevivência, uma parte da sobrevivência na água, em Pensacola, junto com a Marinha Americana. E lá tem um sistema todo, com as piscinas e tal. Então, tem coisas, por exemplo, que você tem como se fosse uma cabine de um helicóptero, você fica todo mundo preso ali, né, com os cintos e tal. Aí ele cai na água e gira de cabeça para baixo, você tem que sair dali de dentro, né? E assim vai, fica os mergulhadores ali fora preparados. E tem um dos treinamentos ali, é você pegar na piscina, nadar 200 metros com equipamento, né, pesado, capacete, etc, tal, como se tivesse caído, nadar 200 metros com aquilo. E é difícil, não é uma coisa simples de fazer. É pesado o equipamento? Fica pesado quando está na água. Na água, negócio mais peso, ainda, né? Aí o capacete até que ajuda a manter um pouco a cabeça, mas o resto é pesado, né? E aí eu fui, né, você faz um Z assim na piscina, eu fui, voltei, na ida não consegui, eu parei.
Aí eu não me conformo com isso, né? Eu falei, pô, ok, não tem jeito. Não deu essa aqui. Aí, vou tentar de novo. Ok, vai lá. Tentei 2 vezes, 3 vezes, não deu. Aí, os caras, não, fica tranquilo, você tenta amanhã de novo, tal. Eu falei, não, vou ter que conseguir fazer esse negócio hoje. Aí esperei um pouco, respirei um pouco lá e fui. Na 4ª vez eu consegui fazer. Então, é uma coisa na água, eu sempre tive essa dificuldade. Aí, o que eu fiz depois disso? Eu peguei meu filho, o Fábio. O Fábio, ele, desde criança, a gente colocou ele para nadar, que ele tinha um problema de uma perna um pouco mais curta que a outra, tinha que ajustar aquilo. E o médico falou, nadar é a melhor coisa. Então, desde pequenininho, ele nadava. E aí, ele já era adolescente, ele fazia parte do time da cidade de Houston, ele nadava muito bem. Eu falei, pô, eu preciso que você me ensine a nadar, que nem você. A gente pegou a piscina do bairro lá em Houston, e a gente ia pelo menos 2, 3 vezes por semana na piscina, e ele me dando dica de professor de natação. E aí eu aprendi a nadar bem. Entendi. E aí eu resolvi. Ou seja, onde você tem mais dificuldade, é onde você tem que se aplicar mais. Tem que encarar mesmo, com certeza. Não, imagina você no vôlei, você, tipo assim, Com tem um monte de elementos ali, né? 2.000 horas em 25 naves. O que mais é marcante, o que mais te faz lembrar dessas 2.000 horas voadas em 25 jatos? Foi assim, olha, eu fui de intercâmbio, né, como piloto de testes de aviões, eu era piloto de testes. Então, o que faz? Às vezes o pessoal pergunta, o que é piloto de testes de aviões, né? Bom, piloto de testes de aviões é aquele cara que, imagina, a Embraer vai construir um avião novo. Então ela vai lá, desenha o avião, né? Faz os cálculos, bota em túnel de vento, um modelo, depois cria um protótipo e alguém tem que voar o avião. Aí entra o piloto de teste para voar aquele avião pela primeira vez, assim, ou colocar um equipamento novo no avião. Ótimo. E aí eu fui de intercâmbio com a Força Aérea Americana. Eu voava lá em Edwards Air Force Base. Lá tinha o F-15 e F-16 que a gente voava. Foi com a Marinha Americana também, F-18, depois MiG-29 lá com a Rússia e tal. Mas enquanto eu estava ali, aquele momento foi assim, ó. Aliás, eu nunca falei isso para ninguém, né? De repente, explosivo. O primeiro dia que eu voei um F-15, que é um aviãozão, assim, ele é grande e muito bom de voar, né? Eu lembro que a gente tinha que decolar ali em Edwards, que não tem nada, no meio do deserto, decola, mantém a pós-combustão, espera Mach 0.92 nessa daí, aí coloca 70 graus, né, de subida, sobe, você vai ver, lá não tem muita nuvem, né, mas você vai ver a subida é muito rápida, e aí chega a 40 mil pés, você põe no dorso, segura, você vai parar a 45 mil pés aproximadamente, e durante essa subida, dá uns 2 minutos e meio para chegar a 40 mil pés, pra você ter uma ideia como sobe rápido o bicho. Eu lembrei de uma coisa, que foi o seguinte, lá atrás, né, morando em Santa Maria, piloto de caça do 3º do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Centauro lá, tinha um amigo meu, mas muito amigo meu, a gente casou junto, para você ter uma ideia, que era o Geraldo Brezin, a gente chamava de Brejo, né? Ele era lá de Cachoeiro do Itapemirim. Sim. E ele foi fazer só que ele era do 1º do 10º, que era o Esquadrão de Reconhecimento. E aí ele foi fazer um curso em Londres, se eu não me engano, ali na Inglaterra, e ficou 3 meses lá. Quando ele voltou, a gente estava num clube, Circo Militar, lá em Santa Maria. Aí ele era casado com a Valéria, eles tinham o Breno, que tinha acabado, fazia 1 ano e pouquinho, né? E eu tinha o Fábio e a Fátima, minha mulher, estavam a Valéria e a Fátima lá com o Breno e o Fábio lá embaixo, assim, na piscina, e a gente tomando cerveja aqui num lugar, num barzinho ali. Aí ele vira para mim assim do nada e fala assim, ô Pontes, se acontecer alguma coisa comigo, você toma conta da Valéria e o Breno? Eu olhei para ele, pô, que ideia de jirico, né? Se precisar, não vai acontecer nada, que papo furado, tal, né? Aí ele, bom, mas você promete para mim que você faz isso? Eu falei, pô, tá bom, eu prometo. Então vamos fazer o seguinte, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida também dele, né? Tá. Pô, tipo, 2 semanas depois daquilo, ele faleceu, bateu numa torre de alta tensão lá perto de Alegrete e faleceu lá nesse acidente. E eu fiquei com essa responsabilidade para a vida inteira, assim, né? Vem aí a segunda parte do Podcast Liberados em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Você faz a pergunta para o nosso primeiro menor intervalo da televisão brasileira e o senador astronauta Marcos Pontes responde logo no começo da nossa próxima e penúltima parte.
Agora vamos para o senador Marcos Pontes. Né? Você tem como uma das suas bandeiras a questão do ensino profissionalizante. Isso. Que eu sei que você defende aqui de forma fervorosa mesmo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. E você também foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu queria que você também falasse do seu trabalho como ministro, como é que foi a sua experiência. Tá, perfeito. Certo. Então, voltamos já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport, sempre esquenta o jogo. Pode cá, liberados, no comando dos consagrados, Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento, BetSport, sempre esquenta o jogo. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões, brasileiras, brasileiros, em rede mundial, graças a Deus, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. A cada semana, novos estados chegando, parceiros de TVs abertas, fechadas, redes sociais, os aplicativos no mundo inteiro, você podendo ver este talk show diferente de tudo o que você já viu em entrevistas na televisão brasileira, o Pode Cá Liberados. Hoje é a sua 23ª edição, 1º de junho de 2024, sábado 10 da noite, e toda quarta a reprise também em rede mundial às 11h45 da noite. Leila, só me permite, porque quando você entrou já para o senador astronauta Marcos Pontes, eu queria rapidamente fazer duas observações que nunca fiz com vocês aí do outro lado. O que é conviver, você sendo um defensor do governo Lula, com um opositor do governo Lula e amigo, inclusive, pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro? Gente, é prazeroso quando se tem respeito. Quando o senador chegou, ele lado a lado com o meu gabinete, que era de Álvaro Dias, desculpem, mas é o melhor gabinete que tem aqui no Senado, é único, com 2 andares, é completo, o Álvaro me deu de presente. O estúdio com tudo, né? Um estúdio com tudo, né? E aí ele viu, a equipe dele, a assessoria dele, muito competente, docadíssima por sinal, viu que tinha uma sala enorme lá embaixo, livre. E ele veio falar para mim, Cajuru, eu posso usar essa sala de vez em quando? Você pode usar definitivamente, é sua sala, para fazer reunião, para fazer o que você quiser. Aí veio gente da minha equipe e falou assim, Cajuru, mas ele é bolsonarista, Cajuru, ele vai ficar ouvindo aquelas coisas que você fala? Eu falei, daí, eu não tenho nada para esconder. E o que a gente discordar, a gente vai discordar prazerosamente e respeitosamente. Para com isso, que bobagem. Então, esse ponto. E o outro, para você entrar nas suas duas primeiras colocações, que foram importantíssimas para a gente conhecer melhor o trabalho, quem é o senador aqui, o paulista de Bauru, ele chegou a uma outra façanha. Começou com 47 mil votos e 8 anos depois ele chegou a mais de 10 milhões de votos em São Paulo. A segunda maior votação da história. Ele só perdeu para o José Serra, por diferença de 1 milhão de votos. O Serra que tinha uma estrutura enorme. E uma história, né? Depois das suas perguntas, mais na frente eu vou te contar o segredo de campanha dele, que também ninguém sabe. Para alguém que acha que a campanha dele foi milionária para ter esses milhões de votos. As suas perguntas, por favor. Não, na verdade, só para reforçar a pergunta, o que você, o ensino profissionalizante para você é uma das suas bandeiras do seu mandato e você tem defendido muito aqui na casa. Quero até te parabenizar, né, porque é muito importante essa sua visão. Você traz uma visão absolutamente assim, muito coerente com a realidade do jovem brasileiro que realmente precisa se qualificar e é uma alternativa. E você viveu, se confunde muito com a sua história, porque você falou aqui pra gente. A outra foi o desafio de ter sido ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Assim, quais foram os desafios na pasta, né, de um ministério tão importante? Deixa eu começar com o ensino profissionalizante, né? Você vê que a minha vida ela é conectada com isso. Eu saí da periferia, literalmente,
por causa do ensino profissionalizante, que me tirou ali do risco social, né, do acesso a bandido, a traficante, etc. Eu estava estudando naquele momento ali. E para mim aquilo foi essencial para transformar literalmente a vida. A educação é o que transforma. Isso é uma frase bem usada e é verdadeira. Então, a educação transforma. Eu adoro participar da Comissão de Educação, né, onde você vê ali que você pode ajudar. Claro. E o ensino profissionalizante, se a gente conseguir colocar todos os nossos jovens do ensino médio num ensino profissionalizante, e todo jovem tem talento, diga-se de passagem, é que às vezes o pessoal quer forçar, né? Você tem que ser engenheiro. Não, às vezes eu sou um ótimo músico, e daí? Entendeu? Então você tem que descobrir o talento e deixar o jovem desenvolver. E no ensino profissionalizante ele ou ela consegue, primeiro, perceber esse seu talento. Segundo, reduzir o atrito se a pessoa quiser fazer uma universidade depois, porque ela já tem noção do que ela quer, ou seja, mais provável dela continuar naquele curso. Já te dá uma profissão para você poder trabalhar e estudar, era o que eu pensava em fazer, é exatamente isso. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante também, com a World Skills International, né? E eu vejo isso no mundo, a gente precisa colocar isso aqui no Brasil. Isso é uma coisa... E quando eu montei a frente do ensino profissionalizante tecnológico, você vê, a gente estava falando sobre partidos, né? Quem que é o vice-presidente da frente? Paulo Paim. Sim. Do PT. Claro. Né? Por que eu fiz questão de convidar o Paulo? Porque ele tem uma história semelhante, ele começou também no ensino profissionalizante, e eu coloquei isso justamente para demonstrar que isso aí está acima de qualquer ideologia, partido, qualquer coisa. Parabéns. A gente conseguir, a gente tem que trazer esses jovens para uma vida melhor através do ensino profissionalizante. Essa é a ideia. Então eu comecei assim, eu peguei o Ministério, dividi nessas 4 fases que são representadas nas secretarias. Primeiro, preciso motivar os jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, motivar para estudar, para ver que estudar é melhor. Aí eu criei uma secretaria, copiando a NASA, diga-se de passagem, uma secretaria de promoção e popularização da ciência, para movimentar os jovens. Segunda, secretaria de pesquisa e desenvolvimento, né, e formação superior. Então, ali é onde você faz a pesquisa, esse jovem que está motivado, ele entra na universidade, faz pesquisa, tem o CNPq para financiar a pesquisa, diferente da CAPES, que financia o curso. É bom sempre falar isso, para o pessoal não ter as ideias brilhantes de querer juntar CNPq com CAPES, que não funciona isso. Depois, a partir daí você tem que trabalhar com as empresas. Então tinha empreendedorismo e inovação, né, uma secretaria para isso, para ajudar a criação das empresas, financiar as empresas e melhorar esse ambiente. E finalmente uma de estruturas de financiamento, né, estruturas financeiras e projetos, que isso para organizar os sistemas e ajudar toda a parte de parques tecnológicos, desenvolvimento de incubadores através do fundo, no Brasil. inclusive, né? Você veio algumas vezes aqui no Senado, eu lembro. Vim para falar isso. Para falar sobre o fundo, para defender recursos também. Recurso é uma briga danada, porque... Para financiar, justamente. O que acontece? Geralmente as pessoas veem ciência e tecnologia como se fosse algo acessório, e não é. Ciência e tecnologia ela é primordial para você desenvolver no país. Se eu fosse, por exemplo, presidente, o que eu faria? Eu pegaria a parcela do topo, vamos dizer assim, do orçamento, isso aqui é para educação, ciência e tecnologia, que são estratégicos. Aí o restante, você diz, mas tem a parte social que é importante, tem a saúde que é importante, mas quando você desenvolve ciência, tecnologia e inovação, você economiza em todos os outros sentidos. Eu tenho uma série de exemplos. Então a gente melhorou o programa espacial brasileiro, 4 anos a gente desenvolveu como se fosse 4 décadas no programa, coloquei o Brasil no Artemis e uma série de coisas. Na parte de materiais, né, materiais avançados, desenvolvimento de sistemas de grafeno, nióbio, hoje tem muitas empresas, muitos produtos no Brasil. O Brasil é líder, né, em termos de tecnologia de nióbio, tem a maior fábrica de produção de grafeno da América Latina. Toda a parte de física básica com os Sirius, coloquei o Brasil no CERN, por exemplo, né, e eu tive o prazer de ser o relator aqui também para completar. Isso permite o desenvolvimento de muitas outras coisas. Desenvolvemos o primeiro centro de desenvolvimento de vacinas da história do Brasil. O Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina. Por incrível que pareça, eu achava que desenvolvia um monte, a gente fabrica com a tecnologia dos outros. Então hoje não, a gente desenvolve lá em Minas Gerais, com a Universidade Federal de Minas Gerais. Agora tem o Centro de Medicamentos, tecnologia de medicamentos lá em Botucatu, no CEVAP, na Unesp também, ajudando a desenvolver. Primeiro centro de xenotransplante
né, da América Latina também, já inauguramos em São Paulo, né, para reduzir a fila de espera de transplante de rim e outras coisas. Outros setores, como setor digital, inteligência artificial, criamos 8 centros de inteligência artificial. O Brasil saltou na posição ali, para segundo lugar no planeta, em termos de transformação digital. Né? Liberação de recursos, que era a minha briga. Lutamos junto com a comunidade científica, com o setor produtivo. E o Congresso, que eu vim aqui muitas vezes para falar de recursos, conseguimos liberar o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 2021, com a Lei 177. Com isso aí são 10 bilhões que o Ministério, vai usar só para o Ministério? Não, é para melhorar a agricultura, melhorar com tecnologia, né? Em todos os setores. Diversos setores, Ou seja, muita coisa foi feita no Ministério. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte ali, trabalhado com isso. Tem toda a parte de sustentabilidade, ser da Comissão de Meio Ambiente. O pessoal não sabe a quantidade de projetos que tem do Ministério de Ciência e Tecnologia dentro da Amazônia, por exemplo. Né? A gente criou o Instituto do Pantanal e agora precisa, de novo, incentivar e manter. Não é um orçamento alto demais, é um orçamento que tem que ser continuado. Manter os investimentos continuados. Eu penso e falo isso publicamente, que as 2 melhores heranças do governo Bolsonaro foram nos ministérios da Agricultura, com a Tereza Cristina, e na Ciência e Tecnologia, com o astronauta Marcos Pontes. Obrigado. Teve muito erro o governo, claro, na minha opinião, mas esses 2 pontos, para mim, foram acima da média. Voltando aos mais de 10 milhões de votos, para quem não sabe aí do outro lado, a Leila também foi difícil, ela pode falar daqui a pouco como é que foi. Esse homem, gente, em São Paulo, ele fez campanha de van. Era ele com mais 6 pessoas. Isso. Ele nunca pegou um avião, fez uma campanha para ter mais de 10 milhões de votos na 4ª maior cidade do mundo. E quando ele decidiu ser, Leila, e vocês aí do outro lado, senador, que foi difícil a escolha, ele começou querendo ser deputado federal. Quando ele decidiu, foi feita uma pergunta para ele: o que é que você tem? Dinheiro? Ele: não. Você precisa de tanto. Não tenho condição. Mas o que é que você tem? Equipe? Precisa de 100 pessoas. Como assim não? Aí um assessor dele virou para o publicitário e falou assim: olha aqui, nós temos um astronauta e 5 Zé Ruela. Exatamente. É o que nós temos. Então, além de você falar sobre isso, astronauta, por favor, conte também se esses mais de 10 milhões tiveram quanto de peso Bolsonaro, né? A força dele, e o peso teu, astronauta, fama sua. Olha, isso é difícil de avaliar, né, em como um todo, mas deixa eu contar essa história aqui da van que foi interessante, realmente. Por quê? Eu estava lá com o ministro, aí tive que descompatibilizar no final de março, e a ideia era que eu fosse candidato a deputado federal. E aí eu aluguei uma van, era eu e 6 ali, a gente andando pelo estado de São Paulo, que parece pequeno no mapa, mas é enorme, com 645 cidades. E aí ia lá, parava numa cidade, reunia, fazia toda campanha. E eu combinei com o Tarcísio assim: você faz campanha num lugar, eu faço em outro, você fala de mim, eu falo de você aqui, então a gente espalha mais, né, a notícia por lá. E eu fazendo campanha, na época, né, no início para deputado, na Alta Paulista, no centro de São Paulo, porque eu sou de Bauru, que está no centro de São Paulo, e no Vale do Paraíba, onde eu morei bastante tempo por causa do CTA ali, que eu era piloto de testes lá. Aí a gente estava lá em Pompeia, né, aí o pessoal, a Carla Zambelli, bem na minha frente, almoçando lá com o seu Takashi, estava o Tarcísio, estava o Salles aqui também. Aí ela vira e falou assim: o Datena, que o Datena era o candidato. Meu pai. Falou assim: o Datena não vai ficar. Aí o Tarcísio: lógico que vai ficar, né? Não vai ficar. E apontou para mim e falou: você é um bom nome para Senado. Eu falei: eu? Né? Eu estava como ministro, tudo bem, aquela coisa, mas estou indo bem lá para a campanha de deputado e vocês são muito mais conhecidos no meio partidário, assim, do que eu. Ela: não, mas você não tem rejeição. O Salles falou: você não tem rejeição. Eu falei: pô, né? Pode ser alguma coisa assim. Mas eu falei: eu não vou fazer nada, não vou forçar a barra para nada, se alguém quiser, aí fala comigo, mais para frente eu não... E assim foi, o tempo passou. De repente, no dia 31 de julho, eu sei porque dia 1º de agosto é aniversário de Bauru, eu ia lá com o Tarcísio, foi um dos lugares que a gente foi junto. O Bolsonaro ligou, tal. 60 dias da eleição. Faltando 15 dias para a eleição, né? 15 dias para começar a eleição. Para começar. Para começar a campanha. E aí ele me ligou e falou assim: ô Marcão, eu conheço ele desde 2001, né?
Aí ele marcou o seguinte, a gente viu aqui, o seu nome é um bom nome para ser para Senado. Você encara isso aí, é difícil, que é uma vaga só, né? O adversário principal, o Márcio França, que é conhecido, tal, foi governador. Tá? Eu falei, cara, eu sou piloto de caça. Eu estou pronto para decolar. Se precisar, eu decolo. Aí vamos embora, né? E decolou. E decolou de uma aí forma. Ele falou, tá bom, vai lá. Então, no dia seguinte eu anunciei, eu com o Tarcísio, eu tinha duas dificuldades. Uma que eu não tive pré-campanha, praticamente 15 dias só. E a segunda que eu tinha que lembrar as pessoas agora que eu não era mais candidato a deputado, eu era candidato ao Senado agora. Tem que mudar essa noção. E aí tinha outra, né? Que eu chego lá essa questão, chega lá no escritório e fala, pô, vai lá falar com o Duda, né? Fui lá falar com o Duda. O que precisa para fazer a campanha de senador? Que eu não sei. Ah, você precisa ter 100 pessoas, precisa ter isso, precisa ter sei lá quantos milhões de coisas. Falei, cara, não tenho nada disso. Aí o Buiú que estava com a gente falou assim, ô Duda, seguinte, a gente só tem um astronauta e 6 Zé Ruela aqui. Mas olha, quando Deus quer as coisas, de algum jeito elas vão clicando, né? E aquilo eu comecei com 9, sei lá, 7, 9, 11, 15%, foi uma exponencial, assim, subindo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que é uma mistura, sabe, a pergunta que você fez com relação ao Bolsonaro. Ele fez a campanha também, ele falou, né, apareceu na TV. E na minha campanha, o que eu fiz? Eu não bati em ninguém. Eu não gosto de fazer isso, que eu acho errado. E não é o seu perfil também, não é? Eu prefiro falar do que eu sou capaz de fazer do que falar do que da outra pessoa. Então, eu lembro que na época ali, eu até tive, obviamente, pessoas falando mal de mim, e eu fiquei quieto e continuei fazendo a campanha, contando a história, falando o que eu estava pensando em fazer aqui, eu estou fazendo isso. Eu acho que isso aí ajudou, esse conjunto de coisas. Eu lembro que um dia eu estava lá na CEAGESP. Eu também gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ir em feira, gosto de ir nos lugares. Eu também, sou assim. Eu estava lá no CEAGESP, estava chovendo pra caramba lá de fora, estava saindo assim, aí vem uma senhora com uma mocinha, uma menininha assim, né, uns 9 anos de idade, ela falou assim, o ministro, né, ela só assiste o programa eleitoral por causa da sua parte. Que ela gosta de ver a história, gosta de ver as coisas assim, ela gosta disso. Então acho que isso aí tudo ajudou, sabe? Ajudou muito. E faz parte. Uma coisa que gravou muito da campanha também, no último dia, matemática, ITA, aquela coisa, você gosta de fazer matemática, né? Então eu vi que eu estava numa exponencial, eu fiz uma regressão exponencial para ver quando eu cruzaria os 33% do Márcio França lá e dava 3 dias depois da eleição. Falei, poxa, vai passar perto, né? Aí eu estava lá no Mercadão da Lapa, né, no último dia, no sábado, chovendo também lá de fora, veio essa senhorinha, olha para mim e falou assim, essa história é boa. O senhor vai ganhar. Olhou bem, o senhor vai ganhar. Aí entra o lado mais pragmático, assim, eu bem que eu queria, mas sabe como é que é? Eu fiz o cálculo ali, quase, ela falou, para que bobagem, estou falando, o senhor vai ganhar. Presta atenção, é isso aí. Que legal. Aí eu olhei e falei, só quer tirar uma foto? Não quero tirar foto, eu só vim para te falar isso. Acho que veio um anjo assim. Nossa. E aí eu nunca mais vi. Eu ia já te perguntar, você encontrou com ela depois? Nunca mais vi, nunca vi. Eu tenho vontade de encontrar. Aí dia seguinte começa a apuração, subiu lá para 70% assim no começo. Abriram as urnas 70%, que era o interior, né? Interiorzão de São Paulo, né? Que assim, Agora vamos para o Marcos, o homem Marcos. Nas horas vagas eu sei que você toca violão, que você gosta de música. E aí eu queria saber um pouquinho desse Marcos e por que a música para você, para que ela serve? Para relaxar, uma fonte de inspiração, mas vamos esperar o próximo bloco, né? A música que te aproxima de Deus. Também. Vamos ouvir o Marcos falar. De Deus. Então, a última parte vem depois do menor intervalo da televisão brasileira em rede mundial, neste Podcast Liberados, mais do que especial aqui de Brasília, com o senador dos mais de 10 milhões de votos em São Paulo, astronauta Marcos Pontes. Voltamos já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport sempre esquenta o jogo.
Pode cá, liberados, no comando dos consagrados, Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento, Bet Esporte, sempre esquenta o jogo. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, televisão é tempo, chegou então a última parte deste incrível Pode cá, liberados, com direito a revelações, a, enfim, histórias lindas e simplesmente o único brasileiro que foi para o espaço. Tem tanta gente no Brasil que devia ir para o espaço definitivamente. Ele lá ficou 8 dias. Ou alguns que já foram e ficaram por lá. Já ficaram. Astronauta Marcos Pontes, senador da República, nosso companheiro graças a Deus, missão nossa, que é a comissão temporária para cuidar do Rio Grande do Sul. Estivemos lá pessoalmente, né, em Canoas, em Lajeado. Agora vamos de novo, dia 13, né? Não paramos de respirar. É a nossa obrigação, né? E ver lá o tanto que o gaúcho é grato, né? A Leila do Vôlei, a nossa craque das quadras para a vida pública, deixou a sua última pergunta e aí depois fiquem tranquilos, vocês que estão esperando, o quadro defina em uma palavra. Antes, Leila, falando daquilo que eu mais amo também, que é música. Pois é. Música. Marcos, assim, agora vamos falar sobre o homem Marcos Pontes. A gente não falou muito de família, né? De família também, o pai, mas assim, eu sei que você tem gostos assim pela cultura, por música, arte, né? E você toca violão? Pouquinho, faz tempo que eu não pego, mas eu aprendi lá atrás. E isso aí começou, sabe como? O meu irmão, né? Luiz Carlos, ele é mais velho que eu, 12 anos mais velho que eu. E na época que eu era criança, pré-adolescente ali, ele sempre gostou, ele sempre foi muito organizado, ele sempre gostou de música e livro. Então, ele sempre tinha um escritório em casa, e tem na casa dele ainda, tudo muito organizado, muita música e muitos livros, né? Então, aquilo acho que foi a primeira coisa. Eu olhava aqueles livros, eu peguei uma coleção inteira, do Machado de Assis, por exemplo, e li inteirinho. Eu lembro que era um livro verde, com capa dura, com uns detalhes assim prateados, um livro bonito. Eu lia aquele negócio todo. Então, esse gosto de literatura, gosto de escrever, tudo isso vem daí também. E música, ele tinha LP na época, né? Sim. Era disco, né? Disco de vinil. A gente tinha um negócio que você abria assim, as vitrolas, né? Radiola. E eu ouvia aquilo. Eu ouvia as músicas que ele colocava. Ele tinha muita música brasileira, muita música clássica também. Acho que começou ali. E na minha família tem um lado ali que é de músicos. Por exemplo, do lado do meu tio, né, que é o tio Felício ali, eu tenho primos que são donos de conjunto, tocam, são músicos profissionais. E um pouquinho mais para trás desse lado também, estava até falando para o Cajuru, tem o Zimbo Trio, o Adilson Godoy. Sim, né, olha. Então, eu sempre gostei. A gente estava lembrando de Elis Regina, né? Exatamente. E estava falando do filme Tom e Elis, você já assistiu? Sim, esse é lindo, bacana, muito legal. Muito bacana. E olha, juntando esse tema com a educação, uma coisa que eu sinto falta, né? Eu sempre falo da parte de ciência e tecnologia dentro das escolas. A gente precisa ter isso, laboratórios, tal. Isso aí motiva as crianças e dá para eles uma visão do mundo que precisa ter. E arte. Então, quando a gente fala STEM, a gente sempre fala de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Math, né? Ou Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática. Eu prefiro falar STEAM, né? Colocar uma arte no meio. Eu acho que faz falta ter arte nas escolas, desenho, escultura, música, todo tipo de expressão artística, que isso complementa a maneira como as crianças pensam, né? Raciocinam. Então, eu acho essencial ter artes, né? E infelizmente, você vê, não tem muita escola que tem, por exemplo, aula de canto. Ou de artes mesmo, Não tem, até hoje está difícil mesmo. Eu sou do tempo que eu tinha professor de arte. Nós tínhamos. O meu era o Raimundo Joia. Nossa, que memória, hein? Agora, Marcos, eu vi que vocês dois estavam conversando aqui, que o Cajuru tem um grande amigo, que é o Ivan Lins, compositor, né? Um cara sensacional. E o Cajuru, mais tocado no mundo. Mais tocado no mundo. E o Cajuru foi parceiro musical, olha né? só, do Ivan Lins.
E para você, assim, você falou do Ivan Lins, né? Assim, qual que é o, assim, de repente, o compositor, o cantor, a música da tua dentro vida, da MPB, ou a música da tua vida que você gosta, que te inspira, que você lembra de alguma coisa? Eu aproveito e pergunto qual o livro da sua vida também. Olha, tem vários, né? Assim, mas eu gostaria de ressaltar um que às vezes não é muito falado, mas ele tem algumas músicas, eu gosto muito de música instrumental, eu também. E teve uma música dele que eu ouvi muitas vezes na estação espacial, que não podia levar quase nada, eu levei um MP3, eu ficava ouvindo música lá, né? E o Marcos Viana. Marcos Viana foi, para quem não lembra, foi o compositor daquelas músicas da novela do Pantanal, lembra? Sim, que é maravilhosas, todas. Craque. E ele é um cara sensacional, assim, em termos de músico. Ele é aquele cara que pega um piano, pega isso aqui, toca, aquele cara que toca qualquer coisa e com qualidade, né? E eu tinha uma música dele que eu ouvi muitas vezes lá na estação espacial. E é um cara que eu admiro muito, né? Eu gosto de música, no final dos contos. Então isso é uma coisa que está dentro. Tem muitos outros. A cultura brasileira é muito forte. A sua amada esposa, que eu sei que manda em ti, também. A Fátima. A querida Fátima, ela foi conquistada pelo violão, não? Não, na verdade foi... Não sabe por quê? Porque eu morro de medo de quem toca violão. Eu não apresento mulher minha para quem toca violão. É um perigo, gente. É um perigo. Nem pro Pacheco. Olha o que ele falou, pelo Rodrigo Pacheco, nosso presidente histórico. Calma, meu povo. Antes dele se casar, ter o Otávio, né? Que ele teve o Otávio, mas ele, quando era solteiro em Belo Horizonte, ele passava o rodo mesmo. E com violão também. Vamos. Ó a censura com o nosso programa daqui a pouco. Olha onde a gente estava entrando. E o livro da sua vida? Mas ali, o que aconteceu com a Fátima? Eu estava servindo lá em Natal, né? Que desculpa, esqueci de completar a Fátima. Você faz o curso da Academia da Força Aérea. Minha turma entraram 242 cadetes, né? Dos 242 se formaram 122 pilotos, o restante foi para a intendência e para a infantaria. Dos 122 dividiram 60 para a aviação de caça, 62 para a aviação de transporte, foi todo mundo para Natal, no Rio Grande do Norte, né? E no CATRE, que chamava lá na base aérea de Natal. Dos 60 da aviação de caça, formaram 28 pilotos de caça e o restante foi para helicóptero. É mais ou menos isso a peneira que acontece. E durante aquele tempo lá, né, você imagina, morando numa cidade de praia, saído da Academia da Força Aérea, a gente queria mais aproveitar a vida. Só que como eu estava na aviação de caça, por isso que eu falei, eu sempre tinha prova na segunda-feira, nunca conseguia sair no final de semana do jeito que eu gostaria. E a Fátima, ela trabalhava num banco na época lá, né? E eu conheci através de uma amiga dela, que eu tinha conhecido. A gente começou a conversar e ela também não era muito de sair assim, na coisa. Eu falei, pô, então vai dar certo nessa situação. E a gente começou a namorar ali em Natal, aquela coisa toda. Aí, ela é potiguar. Ela é de lá. Na verdade, ela é de Angicos, no Rio Grande do Norte. Certo. Uma cidade no centro ali do estado. Mas morou uma parte da vida em Natal, com a família dela. São 12, ela é 12ª. Nossa, caçula. Né? E aí eu fui transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Saí do Rio Grande do Norte e fui para Santa Maria, né, onde o Fábio, meu filho, nasceu lá em Santa Maria até. Aí, eu falei, quer saber? Vamos casar. E você casou novo, Eu casei novo. Acho que também por causa disso, porque separou, eu falei, quer saber, vem para cá, vamos casar aqui. A gente casamos até no mesmo dia com o Brzezinski e a Valéria, né, juntos, é por isso que a gente era tão ligados, assim. Quantos anos de casado já, Marcos? Nossa, peraí, 38. 38. Vida, que legal. Que legal a vida. Parceira, hein? Bom, a Leila sempre é quem abre o quadro mais esperado. Defina em uma palavra. Leila, do vôlei para o mundo. Senador Marcos Pontes, defina em uma palavra educação, ciência e tecnologia. Essencial. Uma palavra, ó, categoria. Rapidinho. Papum, vai lá você. Em uma palavra, uma nave espacial. Estação Espacial Internacional. Jato. O MiG-29. Leila. Vou perguntar porque é uma conexão que você tem. Sustentabilidade. Funciona com desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável é a maneira que a gente consegue sustentar, vamos dizer assim,
o que a gente precisa fazer para esse planeta, que também é essencial. União. União estou só falando essencial aqui, mas também é essencial para o nosso país. Perfeito. Claro. Cajuru. Não, assim, interessante, só saindo um pouco de uma palavra. Os 8 dias que você ficou lá no espaço como o único brasileiro astronauta, você teve vontade de voltar ou de ficar lá no espaço? Na verdade foram 10 dias. Foram 10, fiquei 2 dias na Soyuz, com 36 órbitas até conectar na estação, depois 8 dias ali na estação. Ali é uma mistura, sabe? Porque quando você chega, você tem que se adaptar. O seu corpo tem que se adaptar. Então, no começo você sofre, né, um pouco, mas você não pode parar de trabalhar. Então, você continua a fazer. Eu sou especialista em missão. A função a bordo é manter os sistemas funcionando. Sim. Que tem trabalho por minuto, assim, o tempo todo. Tinha 6 horas para dormir. Naquelas 6 horas para dormir, é quando eu podia raciocinar a respeito da minha vida ali, olhar para a Terra, respirar um pouco, porque durante o dia é meio difícil falar, porque você fica dando volta na Terra, claro. 45 minutos de dia, 45 minutos de noite, mas durante o período de dormir é o momento que você tem para você. Aí eu olhava bem para a Terra, e aí é uma mistura interessante, né? Meio ambiente também. É como se a Terra fosse algo vivo, e de certo sentido, porque tem vida em cima da Terra, mas é como se a Terra em si fosse algo vivo, assim. E aí você passa a ter uma visão diferente, um amor por isso aí. E ao mesmo tempo disso aí, você passa a repensar as suas prioridades na vida. Pensa bem, eu era militar, piloto de caça, piloto de testes, engenheiro, foco pragmático, quadradinho, assim. De repente eu começo a pensar muito mais nas pessoas. Que no final das contas, a coisa mais importante que tem na vida da gente são as pessoas. Se tirar as pessoas, a vida não tem sentido nenhum. Eu falei, o que eu posso deixar como um legado, né? Para depois todo mundo morre um dia, todo mundo passa, mas o que você faz aqui acaba ficando como legado. E aí foi que eu comecei a trabalhar na ONU como embaixador para desenvolvimento industrial, World Skills International, criei a fundação, aliás, né, uma coisa que eu tenho muito orgulho, a gente tem uma creche lá em Bauru, inclusive, com 120 crianças. Esse contato com as pessoas foi, então, por um lado, eu achava muito bacana você estar no espaço, por outro lado, eu achava mais importante eu voltar e poder usar o que eu fiz, o que eu aprendi, para poder ajudar as pessoas aqui. Então, assim como qualquer coisa na vida, é sempre um balanço. Claro. Leila? Família. Olha, família é a base de tudo que a gente tem. Então, família é a base. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Amigo, meu amigo. Em uma palavra, democracia. Eu ia falar essencial, mas democracia é o que funciona. Então, democracia funciona. Né? Funciona, tá certinho. E agora eu não posso deixar de perguntar, em uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Atual presidente. Deu a de Romário. Total. Acho que ele assistiu o programa, hein? Você viu o Romário? Romário demorou 1 minuto para responder o Lula e ele falou, presidente. Falei, Bolsonaro. Ele demorou mais um pouquinho e falou, ex-presidente. Leila, você quem fecha? Para finalizar, o homem Marcos... Leila. Para finalizar, o homem Marcos Pontes. Olha, atualmente auxiliar. Por que eu digo auxiliar? Porque na vida da gente você persegue muita coisa ao longo de bastante tempo. Chega uma certa idade e você pergunta assim, você tem sonhos? Eu tenho, lógico que eu tenho sonhos. A gente tem que ter sonho até o momento que está respirando, fim, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que à medida que você vai ficando mais velho, a nossa função é de auxiliar. É auxiliar as outras pessoas a resolverem seus problemas, auxiliar as pessoas mais jovens a terem sucesso, por exemplo. Auxiliar as pessoas que estão com dificuldade para verem o mundo um pouco diferente. Quando a gente chegou lá em Santa Maria, em Canoas, lá, por exemplo, né, aquela chuva, poxa, a vida podia estar sol aqui, né? Aí você vê aquelas crianças todas assim, com os brinquedos na mão. Você auxiliar as pessoas a terem esperança. Então, acho que auxiliar o planeta a ser melhor como um todo. Então, acho que auxiliar é uma boa coisa. Perfeito. E Brasil? Meu pai era auxiliar de serviços gerais. É mesmo? Falou do pai. Então já está incorporado. E Brasil? Brasil e São Paulo, então, para fechar. Brasil e São Paulo, pronto. Pode ser. Olha, o
O Brasil, ele certamente pode ser o melhor país do planeta Terra, tanto em termos econômicos, em termos sociais, né? Tem Legal tudo aqui isso. para ser, né? Eu acredito nisso. E a gente precisa trabalhar nessa direção. Perfeito. E para fazer isso aí, a gente vai precisar de todo mundo, né? Unidos, Unido. Não tem como você, por exemplo, você quer decolar para ir mais alto, se você tem 4 motores, não faz sentido você desligar 2. Então você tem que decolar com os 4 junto, entendeu? Então isso a gente precisa fazer aqui. E São Paulo? São Paulo é o estado do coração, assim, né? Não tem como. Eu sou do interior, sou caipira, eu gosto de falar que eu sou caipira, entendeu? Então é o coração. Né? E eu acho Aliás, que ele você ajuda foi bem o votado Brasil. na minha cidade, Cajuru. Cajuru, exatamente. Eu acho que a Leila vai gostar. Não sei se vocês aí do outro lado, que são os nossos únicos patrões, vão concordar com o encerramento deste programa Pode Cá Liberados, que tem reprise na próxima quarta-feira, às 11h45 da noite. E graças a Deus agora, em alguns estados, o programa é dividido. Então tem sábado, tem domingo, por exemplo, tem São José dos Campos, tem Santos, tem Campinas, tem Ribeirão Preto, né? Brasília está escolhendo agora o domingo à noite, ao invés do sábado. Então as emissoras estão livres no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Ao falar do Brasil, como o astronauta Marcos Pontes, senador, falou, Leila irmã, para mim a gente deveria encerrar o programa, já que nós amamos música, com uma letra linda de Vitor Martins para Ivan Lins, que diz o seguinte: depende de nós, que este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, hein? Que a justiça sobreviverá. É isso aí. Podemos encerrar com essa aí? Vamos lá. Podemos? Agradecidíssimo, que privilégio, astronauta Marcos Pontes. Obrigada. Ele que vai criar o Centro Diabético em São Paulo. Foi lá em Goiânia ver o meu. Eu vou também. Olha o que é ser Bolsonaro ou ser Lula. Não tem nada a ver. Gente. Olha aí. Esse é um cara maravilhoso. Leila do Vôlei, vamos para a semana que vem. Esperar, tem tantos convidados, né? Já tem turma agenda boa. até setembro. Turma boa, turma boa. Deus saúde, ótimo final de feriadão para todos e todas. Senador astronauta, você acredita em ETs e já viu OVNIs? Olha só, essa pergunta aqui, se existem ETs, se eu acredito em OVNI, né, essas coisas assim, deixa eu começar pelos ETs, né? A NASA, ela tem um departamento especializado em exobiologia. Teoricamente, a probabilidade de existência de vida fora da Terra é praticamente 100%. Mas isso a gente está falando do universo inteiro, né? Então tem uma equação chamada equação de Drake, da década de 1960 ou 70, em que esse pesquisador montou uma equação estatística, né? E usando essa equação, com os dados que a gente conhece, dá basicamente 100%. Mas quando a gente fala 100% de chance, a gente pode ser uma bactéria, pode ser uma vida muito mais inteligente que a nossa, mas o fato é que a existência de vida fora da Terra é praticamente certa. Aí vem a dificuldade, encontrar essa vida, né? Porque o universo é tão grande, muito grande, e essa vida, para nos achar no nosso planetinha Terra, né? Que é a nossa espaçonave, é muito difícil, né? Para que ele nos ache em todo esse universo, apesar que a gente andou mandando sinais aí. E aí eu lembro de uma coisa que o Arthur Clarke falava, que ela falou assim, tem 2 opções, ou a gente está sozinho no universo, ou não. Qualquer uma das duas é igualmente aterrorizante, né? É bom a gente lembrar disso. E outra que o Stephen Hawking falava, ele falava assim, olha, toda vez que uma civilização muito mais avançada que a outra encontrou a menos avançada, nunca foi bom para menos avançada. E se alguém vem de um outro lugar tão distante para cá, para a Terra, para nos encontrar, certamente eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, o que não é bom para a gente, de forma geral. Então, se perguntar se eu acredito em objeto voador aqui, aí eu acho muito difícil. Aí eu preciso ver realmente alguma coisa ou ver uma prova muito maior, tá? Goiás inteiro viu pela TV Goiânia, Canal 11, TV aberta, canais 26.1 e 519 da NET, mais uma edição especial do Pode Cá Liberados. Hoje com ele,
o brasileiro especial, o único que foi ao espaço, senador astronauta Marcos Pontes. Na próxima quarta-feira, 5 de junho, tem reprise às 11h45 da noite. TV Goiânia.